Bom dia, amigos do canal Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Esse jogo de hoje que vai marcar o retorno do Renato Gaúcho depois de, acho que foram 11 anos, bastante tempo que ele não joga, ele não comanda o Fluminense. Muita gente falava que com o Mário aí ele não queria voltar por causa do Celso Barros. O Mário dessa vez provou que não tem nada a ver, né? Trouxe o Renato falou que gostaria de jogar com ele, é, de comandar o time com ele como presidente. Se apresentaram e hoje começa esse novo período com o Renato Gaúcho como comandante do Fluminense. Antes de falarmos sobre o Fluminense, vamos voltar ao que eu sempre falo aqui, né? Que infelizmente eu preciso falar, que eu preciso da colaboração de todos vocês. Estou muito feliz porque tem aumentado bastante, né? Para quem não tem quase nada para fazer o vídeo, não conhece quase nada de vídeo, tem feito como uma terapia e se empolgou e está gostando do que está vendo e querendo ampliar, né, o número de associados, o número de inscritos para fazer com que o YouTube aumente o nosso canal para muito mais gente no Rio, no Brasil e no mundo. Então, para que isso aconteça, eu preciso da colaboração de vocês todos que assistem o vídeo. Que vocês, todos que assistiram o vídeo, se inscrevam, dê um like, compartilhe e fale com todos os seus amigos, tricolores ou não, para se inscreverem no canal, dar um like e compartilhar o nosso vídeo. É um vídeo que é feito com amor e com muita paixão. Aqui eu nunca vou falar mentira, eu falo o que eu sinto, o que eu vejo, que eu não tenho como ter ninguém dentro do clube para me informar, né? Não tem nenhum informante lá dentro. Costumo ver dos canais que eu confio, né? Dos YouTubes que eu confio. E dou a minha opinião também, do que eu acho. E vocês veem se eu estou certo ou errado. E vocês podem dar opinião falando se eu estou certo, se eu estou errado. Então eu estou fazendo esse canal junto com vocês. Que vocês podem colaborar comigo, por favor. Ajudar nosso canal a crescer. Aí vocês façam isso. Se inscrevam, dê um like e compartilhe para aumentar. E o segundo favor que eu peço a vocês, esse realmente eu preciso também. Eu preciso, é um dos motivos de eu ter ficado tão doente, né? Porque eu entrei para o emprego, que é um emprego bom, mas que ao longo do tempo foi perdendo força, porque foi obrigado a competir com os outros bancos, e daí em diante o salário foi reduzindo. Continua tendo só nome, mas foi reduzindo. E eu ali, por causa de alguns motivos que eu tive, comecei a ficar endividado. E quando eu vi, estava muito endividado, doente, me aposentei, meu salário caiu muito mais, infelizmente. E banco é uma coisa que você não pode confiar muito, que o banco é o maior agiota que tem no Brasil, porque você vai pegando dinheiro e eles vão te empurrando. Eu falo consciente porque eu trabalhava em banco até me aposentar. Eles vão te enfiando aquilo até você não aguentar mais. Aí quando você precisa mesmo que você fala com eles, agora eu não tenho mais como emprestar a vocês, você tem que pagar. Aí você fica sem ter para onde correr, né? Aí corre para um lugar, corre para o outro e fica cada vez mais endividado. Então, isso aconteceu comigo por alguns motivos, desde o início, que eu não posso
posso falar, prefiro não comentar, que isso aí, vocês não estão aqui para isso, vocês estão aqui para escutar falar sobre o Fluminense. Mas aí eu preciso, a parte que vocês precisam saber, assim, por eu estar enrolado assim, eu preciso da colaboração de vocês, também fazendo o Pix para me ajudar. Ajudar com alguns problemas em casa e principalmente para ajudar a fazer comprar os equipamentos para eu gravar meus vídeos, porque esse notebook que eu estou aqui gravando é do meu filho, do filho homem ao mais velho. Que eu tenho 3 filhos, né? A filha mais velha, o filho do meio e o caçula. Então, eu preciso da colaboração de vocês todos, se vocês puderem fazer um Pix para mim. Desde já eu agradeço a quem vai fazer e quem não fizer também, que Deus ilumine o caminho de todos. Mas o meu Pix é do Banco PicPay, 746-234-787-34. Repetindo, Banco PicPay, 746-234-787-34. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Vamos falar do Fluminense. Ontem eu já fui dormir empolgado, na verdade eu fui dormir hoje, né? Eu já comentei com todos vocês que eu vendo açaí para ajudar de meio-dia à meia-noite. Ontem foi um dia muito fraco, porque esses dias tem chovido, aí esses dias tem ficado muito fraco. E é um período que muita gente recebe salário e paga muita conta, né? Mas aí tiveram 2 pedidos, que era mais ou menos entre 11h30 e 5 para meia-noite. Tiveram 2 pedidos. Só que esse pedido, por causa da chuva, não apareceu nem entregador. Aí eu estava mandando mensagem para os clientes para cancelar, para avisar que eu ia cancelar no YouTube. E no YouTube, não é no YouTube, no iFood. Aí os clientes aceitaram. Aí quando eu estou falando com o iFood para cancelar, aí apareceu um entregador para os dois. Aí eu falei com o iFood para aguardar, falei com os clientes que estava para vir. Eles falaram que aguardavam. Só que era 5 minutos, passou para 18, para 19, aí veio para 7 minutos, aí foi para 16, 17 minutos. Aí eu pedi o iFood, falei com os clientes que ia pedir para cancelar, que o entregador não chegava. Eles concordaram. Eu falei com o iFood, aí fiquei um tempão aguardando, ninguém me respondia. Conclusão disso tudo, sabe que hora que eu fui conseguir cancelar os 2 pedidos? Era 2h35 da manhã, né? 2h35 da manhã. Aí, até a adrenalina passar, né, dessa ansiedade toda, eu tomar meus remédios, que eu tenho que tomar antes de dormir, e o remédio de dormir também, que acabou não fazendo efeito, que eu fiquei muito estressado, eu não consegui dormir. E além do mais, ainda tava a ansiedade do jogo de hoje do Fluminense, né? Então aí foi um troço complicado. Estou aqui cansado, com sono, como fico todo dia. Fico com sono o dia todo, cansado, e chega na hora de dormir, tem que tomar remédio para dormir. Não sei se vocês conhecem, é o Prisma. É um remédio de 3 miligramas, é um remédio que eu tomo para dormir. Aí praticamente eu não dormi, aí tô aqui. E agora vou ficar o dia todo cansado, eu tenho que vender açaí. Mas na hora do jogo do Fluminense é sagrado, eu paro para ver, sempre. E minha esposa é que rala, sozinha, nessas 2 horas. Eu às vezes paro para entregar ao entregador, né? No caso o rapaz da moto ou da bicicleta, que vem pelo iFood. E depois volta a ver o jogo. Aí minha mulher fica ralando. É uma grande mulher. Grande mulher. É chato, briga comigo muitas vezes, como eu brigo com ela. Mas tem me apoiado muito, está sempre do meu lado nesse período difícil que eu estou passando. A melhor mulher que poderia ter ficado comigo. Agora, vamos falar então do Fluminense. Já pediu o Pix.
Então eu estou muito esperançoso, estou muito ansioso, esperançoso com o jogo de hoje. Ainda bem que o jogo é cedo, né, à noite. Aí chega mais rápido. A gente hoje não vai poder ver ainda totalmente o time do Renato Gaúcho, né? Que foram dois coletivos, né, 2 dias agitados, dois coletivos. Ainda tem jogadores que estão se recuperando de contusão, como o Ganso não é a contusão, né? Por causa da cirurgia. Ele já treinou normalmente com os outros. É uma incógnita. Você não sabe se ele vai entrar para jogar hoje ou se vai deixar para o outro jogo. Se o Renato fosse colocar o Ganso para jogar, muita gente falando que era para ele entrar depois. Eu achava que ele tinha que entrar no início, porque aí quando ele cansasse, você poderia substituí-lo. E se ele entrar no final e sentir algum desgaste, alguma coisa, aí de repente não vai ter mais como substituir. Ou então vai queimar duas substituições. Aqui ele entrou e aqui vai precisar de tirá-lo. Então no início eu acho melhor. Mas o Renato que é o treinador e que sabe. O outro jogador que tem feito muita falta ao Fluminense é o como é que é? O lateral esquerdo, Fuentes, né? O Gabriel Fuentes. Ele tem feito muita falta ao Fluminense, que ele é um jogador que ele ataca muito, faz o cruzamento, tem que melhorar um pouco nos cruzamentos, mas vai à frente, marca, volta, é um grande jogador. E é um moleque novo, né? E que está crescendo agora, porque ano passado ele teve aquele período de adaptação, o Mano demorou a colocá-lo, talvez por isso, não sei. Mas ele agora está jogando muito bem. Mas ele com essa contusão, voltando, deve levar um tempinho de novo para pegar a manha de tudo de novo. E o preparo físico, né? Mas eu acho que ele vai ser o titular do Fluminense, mas teria que ter um bom reserva. Porque o René, para mim, já deu o que tinha que dar, infelizmente. Então foi um dinheiro que o Fluminense gastou à toa. Outro jogador que eu acho que o Fluminense gastou um dinheirão e à toa é o Fuentes. Infelizmente, porque ele é canhoto, seria uma boa. Mas ele tem falhado muito. Pode ser que o Renato consiga recuperá-lo. Não sei. Eu gostaria de vê-lo como lateral esquerdo. Quando ele chegou aqui, ele jogou algumas partidas boas como lateral esquerdo, porque ele é canhoto, ele sabe lançar a bola, né, com calma, sem nervosismo. Não sei se a pressão do Mano estava fazendo ele errar, porque ele estava errando, o Ignacio estava errando, todo mundo estava mal com o Mano. Pode ser isso, pode ser que o Renato, a conversinha do Renato, aquela manha de cara de quem já foi o rei do Rio. Pode ser que ele faça o Freitas voltar a jogar bem. Não sei. Porque ele tem velocidade. É coisa que o Thiago Santos não tem. O Thiago Santos ele foi barrado por isso. Nisso aí eu achei que o Mano agiu corretamente. Que o Thiago Santos, quando ele ficava no mano a mano com qualquer atacante, ele parecia que estava com a distensão na perna. A perna ficava dura e corria mancando. E o cara passava igual a Fórmula 1, aqueles carros melhores com os carros que são fracos. Ia embora e deixava o Thiago Santos lá atrás. E estava dando azar que não é bem azar, fez um pênalti estranho, né? Que ele não tinha motivo. Então, mas eu acho que a gente já vai ver alguma coisa, o jeito de jogar do Renato Gaúcho. Só que a gente não pode esperar tudo no primeiro jogo. Gostaria de ver se se o Ganso não for para o jogo, gostaria de ver o Renato Gaúcho colocar o Lescano como aquele camisa 10 ali. E se ele achar melhor botar o Ganso para jogar no segundo tempo, bota o Ganso depois. Ou então colocaria o Ganso no início e no segundo tempo, para dar uma descansada no Ganso, botaria o Lescano. Para testar, ver como é que ele joga.
ou desde o início, ou o começo do segundo tempo, como o 10, que é a posição mais ou menos que ele joga. Dá até para jogar os dois juntos, o Ganso como o Lescano. Que o Ganso é aquele jogador cerebral, né, que joga parado, o cara parece que tá cansado, de repente ele pega a bola e você, quando vê, tá o atacante lá sozinho. É genial. Ele ainda tinha chance de ir para a seleção, só que nem o treinador chama, né? Infelizmente, seleção é feita por empresário. Então só se chama quem tem empresário bom. Mas eu acho que o Renato Gaúcho deve colocar em campo hoje o Fábio na lateral direita. Acredito que seja o Samuel Xavier, que ele joga do jeito que o Renato gosta, mas ele tem que melhorar na marcação, que ele está muito fraco na marcação, não está com aquela disposição toda. Então, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, acredito que possa ser o Ignácio, ali pode ser Ignácio, Thiago Santos ou Freitas, mas acredito que seja o Ignácio. Então, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio. Na lateral esquerda, deve colocar o René, mas eu queria que ele colocasse o Freitas ou o menino da base, para ver como é que ficaria. No meio campo, pode ser Bernal, Martinelli, Lescano ou Ganso, ou Lima, Arias, Cano e Canóbio, ou Keno. Eu acredito que seja esse time aí, com algumas dúvidas, né? Mas vamos aguardar com ansiedade que eu tô até gaguejando aqui, de tão ansioso que eu tô. Vamos aguardar para quando eu der uma... o jogo hoje vai ser transmitido pela Rede Globo, né? Na Globo agora, todo jogo de domingo, né, que tem a transmissão direta, pela Globo mesmo, começam a falar sobre o jogo a partir das 13h30, né? Tem esqueci o nome que se dá, mas um pré-jogo, né? Pré-jogo a partir das 13h30. Ali a gente já deve saber mais ou menos qual o time que deve jogar hoje. Mas estou muito esperançoso, estou muito ansioso e acreditando no Renato Gaúcho. Eu gosto muito dele. Eu só tinha essa dúvida em relação ao treinamento, que a gente vai poder ver com o tempo. Apesar de não mostrarem mais os treinamentos, eu gostava quando mostrava, que a gente via como o time estava treinando. Hoje em dia só mostra aqueles aquecimentos, aquele outro tipo de treinamento. Eu gostava de ver os coletivos de treinamento. E vamos ver o que depois do jogo também, se Deus quiser, com uma grande vitória do Fluminense, vamos ver amanhã o coletivo que o Renato falou na coletiva, que vai ser contra o time da base, né? Vai botar um time do profissional para treinar com o time da base. Deve ser o time reserva, né? Para quem não tiver jogado, contra o time da base, para ele poder ver um jogador ou outro que possa de repente aproveitar o time principal. E torcer para o Riquelme Felipe voltar logo para poder entrar também no time, que esse aí com certeza o Renato Gaúcho, ao contrário do Mano Menezes, deve aproveitar bastante. Eu acredito no time do Fluminense com o Renato Gaúcho. Vamos ter calma, pode ser que não jogue bem hoje ainda, mas com o tempo ele vai conseguir botar esse time para jogar. E quem sabe a gente belisca um título aí. Vamos aguardar um pouco pro jogo de hoje e começar, se Deus quiser, com o pé direito ou o pé esquerdo. Quem sabe com a grande vitória. E, se possível,
nos 3 ou 4-1. 3 ou 4-1 tá bom. Um abraço a todos, fique com Deus. Espero que vá muita gente ao Maracanã, apesar dessa chuva. Eu espero, infelizmente não estou podendo ir, né? Que a minha situação financeira não está ajudando. Mas eu tenho visto na televisão e espero ver o Maracanã lotado, que arrepia a gente toda ali vendo esse jogo. Um abraço a todos, fique com Deus. Um bom domingo, um bom jogo do Flusão hoje. E que a gente saia do jogo depois muito alegre, muita felicidade vendo o time jogar bem, não é só ganhar, é jogar bem. O mais importante é ver o time jogar bem, apesar de ser o primeiro jogo do treinador Renato, e só com 2 treinos, não dá para fazer quase nada. Fiquem com Deus, que Deus ilumine o caminho de todos nós. Amém.